Se você assistiu Star Wars O Império Contra-Ataca, você já viu essa cena aqui. The young rebel who destroyed the Death Star. I have no doubt this boy is the offspring of Anakin Skywalker. How is that possible? Search your feelings, Lord Vader. We'll know it to be true. Talvez você já saiba que nessa cena o Vader tá só fingindo surpresa, porque a informação de que o Luke era seu filho já foi entregue pelo Boba Fett algum tempo antes. Mas ainda fica uma dúvida: como o Palpatine descobriu essa informação? Depois desse vídeo você vai ver essa cena com outros olhos, porque ela é bem mais complexa do que aparenta. Então já se prepara para uma viagem pelas profundezas da Força Cósmica e vem comigo. No conto Distúrbio, escrito pelo Mike Shan, somos apresentados a detalhes de como Palpatine conseguiu, por meio de uma visão da Força, descobrir que o jovem que destruiu a Estrela da Morte era filho de Anakin Skywalker. Palpatine estava sentado na sua cadeira, no seu escritório, embaixo de onde era o antigo Templo Jedi de Coruscant, quando de repente ele sentiu um distúrbio na Força. Uma visão apareceu para ele tão clara quanto uma nave saindo do hiperespaço. Quando ele se deu conta, ele já não estava mais no escritório dele. Ele foi atingido por uma torrente de emoções, mas isso não abalou, porque ele já deixou de se importar com as emoções há muito tempo. Tudo o que ele queria era saber a origem daquele distúrbio. Desde que a Estrela da Morte tinha sido destruída, ele vinha sentindo essas perturbações. Ele sabia que existia um piloto único em toda a rebelião que tinha uma conexão muito forte com a Força, mas a natureza, a origem dessa conexão ainda era um mistério para ele. O Imperador cedeu ao caos, navegando nas ondas tortuosas da Força, e ele ficaria lá até encontrar a resposta. A Força tentava impedir ele, criando barreiras em torno da tempestade, mas ele insistiu. O lado sombrio funciona dobrando a Força ao seu próprio desejo, obrigando ela a servir aos propósitos do portador. De repente, ele estava dentro da Câmara Imperial, cercado pelos corpos dos seus guardas reais caídos no chão. Uma figura carregando um sabre de luz vermelho se aproximou. O imperador logo se lembrou da regra de 2. Ele já tinha visto isso antes, em diversas outras visões, e ele mesmo já tinha feito isso. Um aprendiz Sith ataca o mestre e somente um dos dois vai continuar vivo. Na maioria das vezes, o mestre vencia, mas nem sempre. Mas a figura misteriosa não parecia deformado como Darth Vader, e nem ligado a próteses de suporte de vida. Parecia só um garoto comum. Do outro lado da sala, um homem se levantou. Na hora, ele reconheceu que era a si próprio que estava ali. O garoto ergueu seu sabre de luz em posição de ataque contra o imperador, que revidou lançando raios da Força. Os raios acabaram não sendo nem um pouco eficientes e o garoto se aproximava cada vez mais. Em outro lado da sala, uma voz sussurrou dizendo para o garoto acabar com o Palpatine. E assim, o imperador foi perfurado e caiu. Essa voz tinha um timbre que ele já não escutava há décadas. Era a voz de Anakin Skywalker. Não era surpresa para ele que o Vader queria derrubá-lo e tomar o seu lugar, mas quem era aquele garoto? E qual é a relação dele com o Anakin? A Força tentou empurrar o Palpatine de volta à realidade, mas ele se segurou e foi lançado para outra visão. Era Darth Vader, com seu corpo de Anakin Skywalker todo restaurado, andando por aí sem um respirador. O Imperador entendeu que o que ele estava presenciando ali naquele momento não era só uma visão, mas sim os desejos mais profundos de Darth Vader. De repente, Padmé Amidala se juntou a ele e os dois se entreolharam e sorriram. O menino, o mesmo que tinha destruído a Estrela da Morte, se junta aos dois. Ele olha para Anakin e diz: pai. E olha para Padmé e diz: mãe. Assim, o Palpatine não só descobriu a origem da forte conexão do garoto com a Força, como também descobriu que o Vader já sabia essa informação. Quando ele voltou à realidade, pela primeira vez em muito tempo, ele teve um sentimento. Ele mandou convocarem o Darth Vader, pois eles tinham assuntos a serem discutidos. Palpatine precisava urgentemente descobrir até onde o Vader sabia dessa história, porque apesar de tudo, embaixo daquela armadura, batia ainda o coração de Anakin Skywalker. Ou seja, aquela cena ali é muito mais complexa do que você imagina. Ali, o Palpatine tinha a intenção de instigar o Darth Vader para descobrir até onde ele sabia. E o Vader, por outro lado, tinha a intenção de esconder ao máximo o fato de que ele já sabia que o Luke era o seu filho. E se você quiser saber mais sobre Star Wars, oi, eu sou o Gui e esse é o Fatos Star Wars.